Olá, seja bem-vindo ao Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Meu convidado dessa semana é o vereador Chico Nogueira. Chico, obrigado por estar aqui. Estúdio novo. Tô vendo, Podcast parabéns. novo. E é muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado pela tua presença. Eu agradeço, Marcos. Tá de parabéns aqui o estúdio, programa muito bom. É um programa que realmente conversa com a cidade, faz essa integração porto-cidade. É importante as informações que você traz aqui. Eu que fico honrado de estar sendo convidado a esse programa. Chico, além de ser um grande participante do Porto de Santos, posso dizer que é um grande amigo também. Toda vez que a gente pede a presença do Chico aqui no Porto 360, ou eu peço alguma informação, Chico está sempre à disposição. Chico, eu vou começar com polêmica. Gosto de polêmica aqui. Sei que tu é polêmico, nós somos polêmicos, eu quero começar com polêmica. Qual é a tua avaliação em relação ao governo portuário no tocante à gestão do Porto de Santos? Eu tenho severas críticas, você sabe disso, a respeito da gestão passada. Posso até dizer 3 pontos importantes que eu acho que falhou demais. Uma questão da zeladoria, por exemplo. Hoje, zeladoria, tu vê o Porto aí, praticamente não está tendo zeladoria, muitas reclamações, não só de caminhoneiro, também de usuário, trabalhadores que vão para o Porto, com 1,5 bilhão no caixa, não teve a devido cuidado de fazer a zeladoria, que é importante não é só ver a questão do contexto geral de movimentação de carga, mas a zeladoria é importante. Um dos pontos, posso dizer que isso falhou e bastante. Segundo ponto foi a questão da transparência, Maxwell. A questão da transparência de você trabalhar a questão do PDZ e da forma que foi colocada e não conversando com todos os atores do Porto. Então é importante quando você vai fazer um planejamento para desenvolver as ações futuras do Porto, tem que ter uma conversa aprofundada com o empresário, com o segmento dos trabalhadores, com o usuário, sobretudo com as cidades. Porque, queira ou não, o Porto tem os impactos que tem com a cidade, seja ambiental, seja de gargalos e de viários, que tem que ser feito uma grande conversa antes de você fazer um planejamento e colocar, assim, eu sempre falo, colocou goela abaixo sem conversa, porque não teve a discussão aprofundada. Então, isso é 2 pontos. E o último ponto é você querer fazer uma privatização da gestão do Porto, sendo que não existe parâmetro no mundo hoje de case de sucesso. O Porto privatizado em tal lugar, deu muito certo, vamos fazer igual. Não existe. Foi meio toque de caixa, novamente sem a transparência devida e colocando pautas como a questão da travessia seca, que não tem nada a ver com a questão da gestão do Porto, para poder colocar uma narrativa para a população dizendo que seria bom. Então, eu acho que esses 3 pontos, eu já tenho uma crítica, essas 3 críticas eu achei fundamental colocar e pontuar. Né, o que eu estou pontuando, a questão da gestão, PDZ e a zeladoria. Os 3 pontos que eu acho que falhou bastante. Deixa eu colocar mais um ponto aqui, se você me permitir, Chico. Você sempre debatendo o Porto e sempre muito atuante nessa questão da pauta portuária, né? Eu sempre costumo dizer que a relação entre o empregador e o empregado, ela mudou muito, né? De tempos para trás para agora, né? Eu falo isso muito com o Bruno da Estiva, eu falo isso com o Miro, você sabe que eu falo isso com você. A proximidade, né? A conversa, ela é muito importante para que a gente possa preservar principalmente o negócio, porque se não existir o negócio, não existe o empregador e não existe o empregado. Então a gente tem que olhar realmente por isso. Mas tem algo na privatização que me chama muito a atenção, e eu sou um defensor crítico dessa questão, que é a dragagem do Porto de Santos, né? Eu vejo uma preocupação muito grande com a desestatização do Porto de Santos e não vejo uma preocupação com a questão da dragagem, que afeta o negócio diretamente, né? A gente tem um problema muito grande de calado. A desestatização não deveria passar a ser agenda de privatização da dragagem, porque o porto já é privatizado, as operações já são privatizadas, né? Estão querendo privatizar a administração, a mão de obra de quem administra o porto. Mas o problema não está na contratação de serviço? Você tocou num ponto-chave.
Acho que é isso importante quando você fala. Pode até ser um tema, quando eu falo da privatização, eu incluo esse serviço que poderia ser feito um recorte. Não vamos privatizar a gestão, mas sim vamos dar concessões de serviços que não estão funcionando ou que têm uma certa burocracia para funcionar. A dragagem é um delas. A dragagem é um tema que, inclusive, o próprio ministro Márcio França já colocou a discussão que é contra a privatização da gestão, mas a dragagem é um serviço que tem que ser ágil. A dragagem tem que ser permanente, porque nosso canal ele é um canal diferente de alguns portos que tem canal natural. Aqui é necessário ter dragagem permanente para que tenha a entrada de navios grandes aqui. Então é importante que você faça um estudo, e aí o governo anterior falhou de não ter se aprofundado somente nessa questão do serviço e ter realmente feito uma concessão do serviço. Seria muito mais rápido, mais ágil e com certeza teria consenso da comunidade portuária. Até porque eu acho que a gente tem que prestigiar, né, essa operação de dragagem, que ela seja eficiente, como você mesmo pontuou, né? Eu gosto muito da decisão de mesa, eu acho que é importante, é estratégico, os estudos também são, mas quando você coloca a mão na massa, Chico, quando você tá lá na frente, né? Você Sim. sabe disso. Quando você tá vivendo, né, a situação da operação, você entende o que é eficiência. Eu embarquei numa draga, uma das maiores dragas do mundo, que estava aqui no Porto de Santos, e é impressionante a velocidade que se tem, né? Então não dá para você abrir um bid e ficar sujeito a vir uma empresa que não tenha draga, por exemplo, né? Que vai quarteirizar o serviço com uma draga que não tenha a eficiência efetiva para o Porto de Santos. Então a gente é o maior do hemisfério sul. Eu particularmente sou um crítico nisso e eu não sei se você acompanha essa opinião. Que a gente tem que olhar para empresas que sejam eficientes para fazer a dragagem do porto. Concordo com você, inclusive, de repente, consórcios que tenha o know-how do trabalho. Não adianta você trazer uma empresa que você acabou de falar, que não conhece de draga e vai contratar, vai quarteirizar uma draga e acaba caindo num ciclo vicioso. Você vai ter problema também. Eu acho que se você fizer uma licitação, você tem que estar colocando um dos parâmetros dessa licitação que tenha as empresas que vá se colocar, tem que ter, no mínimo, uma experiência em nível mundial. E aí você falou de licitação, né? Eu acho que esse é o ponto que mostra claramente que não funciona isso. Essa questão da dragagem impacta nas operações portuárias, porque você tem a judicialização, né? O segundo perde, judicializa, para a dragagem, compromete o porto. Então, assim, será que não é uma agenda do ministro? Eu sei que você tem contato com o Márcio França. Será que não é uma agenda que o Márcio possa tocar a privatização da dragagem definitiva para que ele possa fazer, se eu posso pontuar dessa forma, né? Fazer esse golaço, Chico, será que é uma agenda que você possa levar? Eu acho que isso está no radar do ministro. O ministro Márcio França, ele conhece muito a região, conhece a área portuária. Ele foi em 2003, ele foi um que sugeriu ao presidente Lula naquela época se criar o Ministério de Portos, foi criada uma Secretaria de Portos, onde o Pedro Brito foi o secretário, e praticamente os portos do Brasil começaram a ter uma visão diferenciada. E eu não tenho dúvida que o Márcio França tem uma visão dessa questão da dragagem. Eu acredito que ele vai, com certeza, nós somos praticamente tem um mês de governo. Não, claro. É um mês, mas eu acredito que ele vai ter uma visão bem específica na questão da dragagem. Eu acho que vai ser ágil, porque ele conhece e sabe que um dos maiores gargalos que existe no Porto de Santos é a dragagem de aprofundamento e alargamento do canal. Chico, você falou da perimetral, eu queria te fazer até um questionamento, uma pequena brincadeira, mas a gente pode afirmar que a partir desse ano o carro de passeio não anda mais na perimetral pela quantidade de buraco que a gente tem? Verdade. Nem buraco, né? Você vai afundando, né? Cada dia eu vejo muitas reclamações na rede social, o pessoal vai no gabinete reclamar, a gente faz muito requerimento a respeito disso. E muitos são usuários, o próprio trabalhador, né, Maxwell? Você sabe que o trabalhador tem que se locomover, tem que chegar até se local de trabalho, e você vê uma perimetral aí totalmente sucateada, Não, né? Chico, Tá eu queria que você levasse essa pauta adiante, eu vou te falar como usuário do Porto, assim, não tá difícil, tá impossível andar na perimetral. E vou me aprofundar um pouquinho mais, porque eu sou usuário, né? Eu faço gravações para o programa da TV Tribuna aos sábados, né? No Porto de Santos, nas duas margens, e tem algo que realmente me deixa chateado como portuário, se você me permitir pontuar desta forma, né? A parte de comunicação.
visual, né? De sinalização mesmo. Outro dia eu fui na margem do Guarujá, eu sei que você é vereador aqui em Santos, mas a gente está falando do Porto, o Porto tem as duas Guarujá, margens, né? isso. Então, enfim, você tem uma pauta muito boa com o Ministério de Portos e Aeroportos, como eu disse, junto ao Márcio França. Eu fui no Guarujá fazer uma gravação e te confesso que eu fiquei perdido. Eu fiquei perdido. E eu sou um usuário do porto, né? Como é que a gente tem o maior porto do hemisfério sul e a sinalização é muito ruim? Chico, dá para colocar essa pauta da sinalização aí também, para a gente poder melhorar isso? Para quem chega ao Porto de Santos, a gente recebe caminhoneiros do Mato Grosso do Sul, recebe caminhoneiros de Goiás, de tudo quanto é lugar. A sinalização é péssima no nosso porto. Não, com certeza. Acho que o porto ele requer essa manutenção, né, do viário, mas sobretudo a questão da finalização para quem está chegando. Nem todo mundo conhece o porto, que você mesmo disse, e fica difícil. Muitas vezes você vê caminhões de Mato Grosso entrando em bairros de Santos. Sem dúvida. Falta de orientação. Então, acho que é importantíssima essa questão. Eu acho que cabe à autoridade portuária ter esse mapa, fazer esse estudo. Não tem dinheiro, Chico. Não tem, coitado. Deu 1,5 bilhão. 1,5 bilhão em caixa, não tá né? faltando dinheiro. Como com 1,5 bilhão em caixa. Então, assim, eu acho que faltou vontade política de fazer. Eu não gosto de fazer a crítica sem ter dados na mão, mas, assim, o que a população enxerga é o seguinte, tá sucateando. Tá sucateando para quê? Para poder vender, para privatizar. Então, é muito ruim. Você pode até ter um plano de privatização, mas mantenha a manutenção, mantenha o serviço. Ou dá para fazer uma analogia aqui. Já pensou se o prefeito de Santos chegar, eu vou privatizar saúde, educação e passa a não ser mais serviço da saúde e educação? Como que vai ficar? Você foi um ponto, eu acho que você foi muito feliz na questão da zeladoria, né? Eu acompanho isso, francamente falando, eu preciso fazer as minhas críticas para que a gente proteja o negócio portuário. Eu, particularmente falando, acredito que esse seja o meu papel e a crítica ela é sempre bem-vinda porque faz com que a gente não fique acomodado, né? Ter 1,5 bilhão em caixa e ter outorgas, porque eu acho que isso foi uma grande vitória do antigo governo, fazer com que a outorga fique no caixa da autoridade portuária, com certeza. né? Não vá para o governo para contingenciar aquele dinheiro e esse dinheiro acaba se perdendo. Então você tem uma série de outorgas que estão entrando agora também e que obrigatoriamente tem que cuidar da zeladoria, né? Com certeza. Tá muito ruim, não só a perimetral, mas também a parte de sinalização, entre outros pontos também. Como é que tá o Portos? Eu já percebi que o Márcio França está incomodado com isso. Ele teve com você em alguns eventos e a gente sabe que o Portos é um problema. Como é que está essa situação hoje? Então, inclusive tem até uma matéria que eu vi que o Portos ele tem uma dívida, né? Existe uma dívida de 700 milhões, né, que já vem sendo negociada há tempo. Só que essa dívida, Maxwell, ela é uma dívida que ela é pagável. Não é uma coisa... Era 3 bilhões, se reduziu a 700 milhões e é administrável. Aí você vai pegar essa dívida, você vai passar para um banco privado, ela vai aumentar mais. Sem dúvida. Porque os juros vão lá para cima. Então, eu acredito que o Portos, assim, o Márcio deve fazer alguma sugestão para o presidente Lula. Logicamente, esse ano já passou, o orçamento tem que ser para o ano que vem, no sentido de você ter, de alguma forma, vindo aos poucos, batendo essa dívida e, queira ou não, é um passivo que existe, que é do Tesouro Nacional, a companhia é federal. Então, não dá para você também ficar tirando o dinheiro que está no caixa todo para poder pagar essa dívida. Tem uma parcela de governos anteriores que não cumpriram o papel que devia ser de fazer uma gestão correta, e aí o Tesouro tem que, de alguma forma, ajudar a pagar essa dívida. Eu acho que é administrável, né? Eu acredito que o Márcio, com a posição a questão do decreto que foi dado aí, é uma portaria, que eu acho que o Birau colocou, acabou saindo e tal, criou até um arranho aí entre os dois, mas sim, eu acredito que o Márcio está pensando nessa forma. Ver de fato onde que está o problema. Existe um plano de aposentadoria por aqueles que vão se aposentar no futuro e aqueles que já estão aposentados. Então, você vê uma companhia que não existe mágica nessa conta, Maxwell. Se você tem é a mesma coisa os servidores de Santos tem o plano de previdência também lá. Você vê assim, se você não contrata servidores, se você não oxigenar a máquina e você não tem mais a contratação através de concurso público, o que acontece?
vai cada vez ter menos contribuição. Sem dúvida. E aí, no final, as pessoas vão se aposentar e essa conta vai ficar grande. Alguém vai pagar essa conta. Matemática pura, Mas né? não tem como você fugir. Então, se você tem uma empresa enxuta, que desde a 8.730 ela reduziu as operações portuárias porque ela privatizou, deu as concessões para a iniciativa privada, e os trabalhadores que trabalhavam naquela época, dentro dessas dentro dessas operações, hoje não estão mais no sistema. Eles estão no sistema OG ou já aposentaram, só que eles não contribuem mais. Então, ou você pensa uma forma que seja um plano privado que tem um contexto do porto como um todo, aí eu imagino, assim, vou até arriscar dizer, fazer um plano privado para o porto todo, público-privado. Ou seja, você pode pegar essas empresas privadas que hoje têm a concessão, ter a participação de um plano de previdência com os seus funcionários. É uma visão mais ampla e ter uma contribuição e ela fazer parte desse pacote. Modelo sugerido, né? É um modelo Pelo sugerido. Menos tem alguma coisa na mesa. Estou colocando aqui uma sugestão. Logicamente, cabe análise técnica nesse sentido, mas qual é o quadro hoje de efetivo dos portuários que estão efetivamente registrados em carteira nas empresas do porto hoje? Que não é Codesp, não é SPA. Tem milhares de pessoas. Por que essas pessoas poderiam contribuir para os portos e se beneficiar, porque é uma categoria nova, se beneficiar no futuro e diminuindo essa dívida e dando saúde financeira para pagar para esses que estão aposentados? Tá aí, é um modelo sugerido, né? Eu acho que realmente cabe um estudo em cima desse modelo, pelo menos algo que possa ser sugerido, né? Ao invés de talvez fingir que o problema não existe e que ele não está ali. O Márcio falou em relação a uma gestão tripartite, né? Entre a federação, o Estado e o município. Como é que você enxerga isso, né? O que seria a responsabilidade de cada um e de cada qual na visão do Chico? Eu tenho essa proposta, também tenho falado muito sobre isso. Assim, sou contra um porto do tamanho do Porto de Santos, tem uma responsabilidade só do município. Por exemplo, vamos municipalizar o Porto de Santos. É uma responsabilidade enorme para um prefeito ter toda a despesa e custo de manutenção desse porto e você não dá conta do recado e você impactar na economia do país, porque o Porto de Santos passa um terço da balança comercial brasileira. Exato. E o Porto de Santos não é de Santos, é do Brasil. Então, quando o Márcio coloca, e eu concordo, ter gestão tripartite, o governo federal tem que ter sua parcela de contribuição, porque fala Brasil como um todo. Hoje o Porto Santo faz Interlândia com 6 estados direto e quase 5 indireto. Então é o Brasil que participa aqui, a economia brasileira. O Estado do Estado de São Paulo é fundamental a participação, porque ele precisa fazer os investimentos em rodovias para que a carga chegue aqui com mais barato, com custo menor. E os municípios, aí não fala só o município de São, mas sim os municípios que são ao redor do porto, aí se fala Guarujá, Santos, Cubatão, eu posso até ampliar para São Vicente Praia Grande, que possa entrar o Porto Indústria, o Retroporto, que também se beneficia do Porto de Santos. É necessário, urgente, a participação efetiva, como? Através do CAP deliberativo, fazer uma nova roupagem, mudar a lei, que traga o CAP deliberativo, que todos tenham a cadeira, inclusive as câmaras municipais que tiver as comissões permanentes, portuária, que esteja alguém do vereador da cidade para poder estar trazendo os problemas que é o Porto Cidade, que acabaram chegando no CAP, porque os problemas ficam muito limitados à questão do negócio e não fala da questão da cidade. Tem que ter a participação da cidade. Eu acho que a participação da cidade, o Estado e a Federação é fundamental para ter uma gestão, com certeza, sem aquelas famosas inseguranças jurídicas que acabam ocorrendo quando você não conversa com todos. Não seria, talvez, a Federação cuidar da estratégia, o Estado cuidar da infraestrutura e o município cuidar da zeladoria? Perfeito. Seria uma boa proposta? Perfeito. Por exemplo, você tem aí o efetivo da guarda portuária muito reduzido. Dá um exemplo da zeladoria, tá? A questão da você ficar, a guarda portuária ficar com efetivo pequeno, ela poderia ser um efetivo mais direcionado na questão da guarda do patrimônio, na questão de trabalhar em parceria com a Polícia Federal, que já faz a questão de coibir um mal feito, né? E deixar a questão do trânsito, por exemplo, uma CT, um convênio com a Prefeitura.
ter um convênio com a prefeitura prestar esse serviço para o porto. Estou dando um exemplo aqui, que aí seria um papel do município ter a questão não só da zeladoria, mas também do viário. Sim. Tá? Mas para isso precisa ter esse... Até porque a perimetral está inserida na cidade, né? Exatamente. Você está ali, tem um papel e você começa, aí vem a questão das placas, tem a questão da sinalização. Você tem como fazer isso, mas tem que mudar a legislação. E mudar a legislação através de um CAP deliberativo e tendo essas sugestões no CAP que seja ágil, porque quando ele é deliberativo, ele atua no problema local e ele vai ser rápido. Não levar essas decisões para Brasília. Até chegar a solução, já praticamente o problema aumentou e muito. Então, quando você fala de imediato, discutir a legislação, de você mudar a forma do CAP e você contemplar toda essa camada, Estado, município, câmaras municipais, aí está lá o usuário do porto, os empresários, os trabalhadores, você consegue realmente enxergar o problema e dar a solução para ele. Chico, deixa eu mudar de assunto aqui, porque eu venho já há algum tempo, né, sendo um pouco crítico nesse ponto, que é a questão do Porto de Santos bater recordes atrás de recordes de movimentação. Isso é histórico, isso não é uma novidade de agora. O Porto de Santos sempre bateu recorde de movimentação, né? Eu até costumo brincar que isso não é notícia, né? O Porto de Santos é eficiente, é bom no que faz, está num local extremamente estratégico para o nosso país. Mas tem algo que me preocupa, né? Que são os commodities. E eu vou contextualizar isso. Commodity é preço, não tem jeito, né? Quem regula o preço do commodity é o mercado internacional. Não é o Brasil. O Brasil não diz assim, eu quero $8 na soja, eu quero 3. Não, o mercado internacional regula e ele compra até a safra de 2025, né? A safra de 2025 já está vendida, né? Já foi estipulado o valor e tal, e aí depois você compõe todo o teu custo logístico para mandar isso lá para outros países. Como commodities é preço, ele vai sempre atrás do melhor custo que existe para exportar esses produtos. Saiu uma notícia mais recentemente de que os portos do Arco Norte, né, bateram o Porto de Santos em volume de movimentação, até em virtude da malha ferroviária, que o governo está olhando para lá, enfim. E a gente continua aqui no Porto de Santos insistindo muito, né, em ser um porto exportador de commodities. E eu estou falando da estratégia. Eu acho, pelo menos essa é a minha opinião, por nós estarmos próximos a São Paulo, que nós temos que fortalecer a indústria e nós temos que ter carga de valor agregado no Porto de Santos. Porque isso significa mais emprego, né? Porque o container movimenta muito mais pessoas do que uma tonelada de soja. Sem dúvida. Né? Pelo menos essa é a minha opinião, olhando para o negócio. Eu não estou dizendo assim, eu sou contra o commodities, eu sou a favor daquilo. Não, eu estou fazendo uma análise crítica do processo como ele o é. E aí a gente tem um PDZ dizendo que a gente vai aumentar o volume de movimentação de containers no Porto de Santos de forma significativa. E a gente não consegue evoluir com STS-10. Como é que a gente resolve essa equação? Porque, francamente falando, olhando para daqui a 10 anos, eu acho que a gente está chegando no momento do cheque. E eu não queria olhar o checkmate. Você falou, tudo que você falou aqui tem a ver com o PDZ. Sim, não tenha dúvida. Você pontuou lá o PDZ e vamos olhar a estratégia do negócio. Você olha a estratégia do negócio, tem aqui a cópia do PDZ, que como que era o layout do porto. Ele tinha aí, o Porto de Santos sempre teve um multipropósito. Carga de granel, líquido, sólido, container, carga geral. Sempre o Porto de Santos atendeu o mercado como um todo. É um porto do tamanho que desse, você tem uma dimensão enorme e está do lado do estado de São Paulo aqui. Nós estamos aqui 60 quilômetros da capital, onde tem as maiores indústrias do país. O estado mais produtor do nosso país é o estado de São Paulo. Que o Porto de Santos sempre foi o pulmão da indústria paulista, que veio modificando essa questão dos commodities e hoje não é mais a principal carga que se transporta aqui, que se movimenta no Porto de Santos. A principal carga hoje é commodities. Eu acho que na última, acho que foi ano passado, movimentou quase 70 milhões de toneladas de commodities, sendo que nós temos uma, que você falou da safra, a safra nossa do ano passado bateu recorde de 270 milhões de grãos, né? Sendo que quase um terço, acho que um terço dessa safra cai aqui no Porto de Santos.
O Arco Norte está pegando uma parte dessa. Claro. E é importante você distribuir isso. Até para a questão do preço. Quando você fala na questão de preço, você tem como viabilizar o Arco Norte de você atender lá Mato Grosso, através do Pará, enfim, uma região do Norte também, do Nordeste, para você diminuir o custo de frete. O que tem que ser feito por lá é a infraestrutura que chegue mais rápido que Ferrovia. Que possa realmente atender essa demanda, com certeza baixar mais ainda o preço do custo do transporte e com certeza o Brasil vai ganhar muito mais. Agora, vendo aqui a questão do nosso estado, que aí ser um pouco mais barrista nosso, né? Como que a gente pode aproveitar o Porto de Santos para que possa ser o pulmão da indústria novamente? Com certeza tem que ter mais áreas de container. Ou até mesmo as áreas que já existem hoje, as áreas estão muito ociosas, porque você vê lá, quando se implantou a 12.815, né, que deu a questão dos tubos, que é a Embrapost, que hoje é de Piord, se implantou, não tinha carga para poder tanta... tinha espaço, mas não tinha carga. Então, a gente podemos estar avançando hoje sem precisar você aumentar a área nesse primeiro momento. O ministro Márcio França colocou que é necessário, eu concordo com ele, que nós temos que ver o Porto Santo um grande produtor de produtos de valor agregado, um exportador, importador. Então, assim, que é onde gera mão de obra. Mas, para isso, Maxwell, acho que a gente não tem que colocar a carroça na frente do boi. Aí, o que é isso? Pô, primeiro eu tenho que incentivar a indústria paulista. Eu tenho que fazer com que ela seja pujante, que ela possa descer a serra, que ela possa estar próximo do porto, para que ela possa produzir, que ela possa dar valor agregado à nossa carga de commodities. Nós estávamos falando aqui outra hora, no bastidores, você falou a questão do nosso café, que é exportado para a Alemanha e nós importamos cápsula. Por que não fazer as cápsulas de café aqui na Baixada Santista e exportar cápsula para o mundo? Por que não fazer a pasta de soja? Como fazer o farelo de soja? O soja vai em grão. Por que não pode... Você pega a soja, Chico, se você me permitir, você deu o exemplo da soja. A soja a gente está exportando aí com o dólar batendo 5,20, 5,30, né? Tá caindo um pouco o dólar agora porque a Selic está subindo. Isso é natural. Se continuar subindo a Selic, o dólar vai cair. Vai ter gente gritando aí. Mas a gente exporta a soja para o Paraguai. O Paraguai vai lá e manda o óleo de soja para nós de novo com o dólar a 5,40. Quem é o prejudicado é o consumidor. E a gente não gerou o emprego aqui. O emprego está lá no Paraguai. O que eu estou querendo pontuar a respeito de políticas públicas é o Arco Norte ficar responsável pelo escoamento dos grãos. Acho que isso é importante. O commodities é estratégico para o Brasil, faz toda a diferença na nossa balança. Mas quando a gente desce para o sul, a gente ter a indústria no meio do caminho. Com certeza. Então eu industrializo a soja, eu industrializo o açúcar, eu industrializo o milho, eu industrializo esses commodities, né? E necessariamente faço escoamento de valores de produto agregado, não só para o mercado nacional, né, com um custo menor, muito mais competitivo, sim, mas também para o mercado internacional. Talvez essa seja uma boa política de governo para o nosso país, porque aí sim a gente aumenta vertiginosamente o volume de emprego aqui na nossa região. Pelo menos essa é a minha intenção. As pessoas às vezes me perguntam, falam assim, poxa, Maxwell, você não quer o commodities no Porto de Santos? Eu falo, não. Eu não quero só o commodities. Exatamente. É diferente, né? A gente precisa ter carga de valor agregado aqui no nosso porto. Chico, vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar um pouquinho a respeito sobre o planejamento que a gente está olhando aí do governo federal para esse ano, né? O que você acredita que venha de mudança aí na gestão do Márcio para esse ano aqui de 2023? Eu acredito que essa visão do Porto Cidade vai ser muito assim, pujante na gestão do Márcio, porque no próprio discurso dele de posse, ele tem colocado essa questão da escuta, né? Ele teve aqui na inauguração, diga de passagem, eu faço a crítica aqui da passarela, que não está funcionando. Eu escrevi um artigo sobre isso, deu bastante polêmica. Se tivesse tempo, a gente podia falar um pouco sobre isso. Mas, assim, o Márcio ele tem falado, essa questão, você falou muito bem aqui, a questão da gente você bater. Cada ano você bate recorde de movimentação aqui de grãos, mas você não deixa nada na cidade. Então, eu acho que, assim, a questão de você fazer a interligação Porto-Cidade
Porto Cidade, deixando alguma coisa na cidade, a cidade vai começar a olhar esse porto com outros olhos. Porque a gente tem aqui, passa milhares de dinheiro daqui, mas não deixa nada aqui. Eu defendo o royalties do Porto, já ouvi isso da boca do Márcio também, defender uma participação para os municípios portuários, e isso vai ser um gol de placa, o município ter recurso, e aí a participação efetiva não é só você participar com opinião, mas com gestão do recurso também, das coisas que passam por aqui. E quando você fala dar valor agregado na carga, é fundamental, que além disso gera emprego. Então você tem que ter um maior porto, mas que tem que ter algum benefício. E a visão do Márcio é isso, que esse porto traga algum benefício para a região. Eu não tenho dúvida que o Márcio vai se empenhar muito para que o Porto Santo seja referência nacional e seja referência mundial. E eu não acredito. Acho que a gente está num momento muito bom, né? Porque a gente tem aí deputados federais eleitos, né? Que são deputados aqui da nossa região, muito participativos, né? Que evidentemente possam contribuir. Nós temos 5 deputados estaduais, se não me falha 5. a memória, que também tem bastante interesse no Porto. E nós temos o Piero Domênico na Secretaria Nacional de Portos, né? Uma pessoa daqui, né? O Fabrício, cara, já debati muito com ele, aprendi muito com o Fabrício. E o Márcio, né? Então, eu acho que o Porto de Santos está vivendo um momento realmente único, né? Para que a gente definitivamente possa mostrar que pessoas daqui possam fazer a grande diferença. Chico, a gente está chegando ao final do nosso programa, infelizmente, né? Tem muita coisa que a gente poderia falar ainda aqui. Eu quero debater muitos pontos com você, a questão do Wave, que é um problema no Porto, mas isso eu vou deixar para um segundo momento, para uma segunda entrevista, você já fica convidado. Mas antes de encerrar, né? Eu queria te fazer esse questionamento. Em relação aos trabalhadores, todo mundo usa a terminologia do Porto Cidade. Eu francamente falando, já venho dizendo isso. Eu não gosto dessa terminologia. Não gosto. Por quê? Porque para mim, Porto Cidade é emprego. O resto, se vocês me permitirem, é papo furado. Começa pelo emprego. Né? Eu acho que o principal pilar da relação do Porto com a cidade é o emprego. Se o cidadão não sente que tem emprego, esquece. A relação com o Porto é péssima. Não adianta fazer um Porto bonito, pintar a parede, a perimetral tá maravilhosa, mas se ele não sente que tem emprego, é um grande problema. O Porto diz que tem emprego. O cidadão diz que não tem emprego. Onde que está o problema? Na realidade, você tem novos empregos, né, Maxwell? Você tem o Porto, ele vem vivendo uma transformação muito grande desde a Lei 8.630, com grandes investimentos na iniciativa privada. É uma tendência mundial, não é uma particularidade nossa. O Porto Santos não deixa nada a desejar aos portos do mundo. O equipamento que tem aqui tem em outros lugares do mundo. Então você tem aí o trabalhador portuário, um trabalhador altamente capacitado e tem se atualizado para isso. O que precisa, eu acredito, que é fazer uma reciclagem, porque toda hora está tendo mudanças no Porto. E o trabalhador tem que ter esse investimento na área da educação, da área da capacitação permanente. E aí cabe também os 3 poderes, federal, estadual e municipal, criar, realmente fomentar e criar forma de o trabalhador ter oportunidade de estar se reciclando para as vagas que estão surgindo. Porque algumas vagas vão realmente ser suprimidas, mas tem muitas vagas que vão surgir. E assim, tem vagas que eu vejo que é impossível hoje você tirar do papel. Mas tem vagas que com certeza que tem. No passado, você tinha aí, na retaguarda, a conferência do container, né? Hoje o colhedor de container é o próprio operador de máquina que faz a conferência. Ou a própria câmera, né? Ou a própria câmera. A câmera já vai lá e já lê o número do container. Tem lá, então sim. Eu fui conferente, viu, Chico? Então aí, lá no Tecom do Guarujá, comecei lá embaixo de chuva, era uma lama. Então você sabe, você acompanhou essa evolução e a gente percebe que assim, quando você tem uma evolução desta forma e você não tem um emprego pleno, isso preocupa, Maxwell, porque nós temos a inteligência artificial chegando, o país tem que se preparar para isso, mas, sobretudo, tem que criar novas oportunidades. E aí onde eu falo, como que introduzir essa inteligência artificial no Porto para amanhã? É impossível, porque vai criar um gargalo enorme da mão de obra, um gargalo social muito grande nas cidades, aí não tem sentido ter o maior porto totalmente robotizado e não tem emprego.
E você falou a coisa correta. Ou ter poucos empregos, mais voltado para alto, assim, da mão de obra mais qualificada. Eu acredito que tem que ser uma transição aos poucos. Você cria novos mercados de trabalho, você traz o Porto Indústria, requalifica a mão de obra para o Porto Indústria e você vai introduzindo algumas funções, deixando o Porto cada vez mais ágil, mais rápido. Eu acho que está tudo na nossa frente, só falta a gente fazer, ou talvez saber como fazer. Não confundir qualificação com capacitação. Qualificação é uma coisa, capacitação é outra totalmente diferente. O Parque Tecnológico está aí, né? Mas eu acho que a gestão do Parque Tecnológico deveria ser feito em conjunto com os terminais portuários, para que eles pudessem dar demanda. Colocar no Parque Tecnológico startups, eu não sei se isso é realmente o que o Porto está precisando pelo momento. Eu acho que isso podem ser iniciativas que possam ser conduzidas por outras empresas ou pela própria iniciativa privada. Eu gostaria muito, Chico, de ver o Parque Tecnológico voando e voando alto, mas eu acho que alguns ajustes precisam ser feitos na gestão. Chico, para finalizar, 31 de dezembro de 2023. Estou fazendo essa pergunta para todo mundo. A pergunta, né? Porque eu vou lá no final do ano, eu vou compilar tudo isso daqui. Aí eu a vou máquina do tempo. É o quiz. Quem acertou, quem não acertou. E aí eu vou juntar aqui os que acertaram na mesa para que eles me deem um palpite da Loteria Federal, né? Para poder ganhar na Loteria Federal. Brincadeiras à parte, mas para que a gente saiba quem teve realmente uma sensibilidade muito boa do que iria acontecer esse ano. 31 de dezembro de 2023. O que aconteceu nesse ano em relação ao Porto de Santos? Eu acredito que o Porto de Santos, assim, eu estou falando do Brasil, mas sim, voltado ao Porto de Santos, eu acho importante você ter uma gestão que vai iniciar, que tenha essa visão direcionada para os problemas da região. Primeiro passo, os gargalos que existem e que tem, pelo menos, até dia 31 de novembro de 2023, ter já iniciado, não iniciado ou não resolvido totalmente, mas iniciado uma proposta de você ter uma luz no fim do túnel para 24, porque 23 talvez não dá para fazer nada. É muito prematuro você ver o ano de pavimentação? Pavimentação, de colocar casa em ordem. Para 24 você ter o crescimento econômico, ter uma visão mais ampla do que vai ser o Porto de Santos. Tá aí, meu amigo. Cara, prazer te ter aqui. Sempre um papo de altíssimo nível. Espero que você arrume um tempo na tua agenda para voltar esse ano em 2023, para que a gente possa falar mais sobre essa joia que a gente tem aqui, né? E eu gosto muito, tenho amor por esse porto. Muito obrigado, Chico. Obrigado, Maxwell. Eu vou ficando por aqui. Como você bem sabe, sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço e até semana que vem.